Shalom, queridos. Salmo 146. Salmo 146 trata da fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. O salmista promete louvar ao Senhor para sempre por causa da sua grandeza e graça, sua fidelidade aos oprimidos da terra como criador. É o foco particular deste salmo. Cada um dos últimos 5 salmos do Saltério, Salmos 146 até 150, começa e termina com um chamado para louvar ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Esses 5 salmos constituem a última coleção de Halel, louvor. Ele tem o gênero característico do hino de louvor descritivo. Esses salmos foram usados em algum momento como parte das orações diárias do culto sinagogal. As outras 2 coleções são os salmos do Halel egípcio, Salmo 113 até o 118. Era o Halel egípcio. E o grande Halel, de 120 até 136. O escritor promete louvar a Deus pelo resto de sua vida. Ele adverte contra confiar em autoridades humanas, pois elas morrerão e seus planos perecerão com elas. Na morte, o espírito se separa do corpo, que torna ao pó. Portanto, é tolice depositar muita confiança, esperança no que as pessoas podem fazer. Em contraste com aqueles que buscam outras pessoas para a libertação, aqueles que confiam no Deus de Israel, Jeová, experimentarão bênçãos. Ele é o Criador que até mesmo fez o mar incontrolável e todas as suas criaturas. Jeová não é apenas supremamente poderoso, mas também é fiel à sua palavra. O poeta cita 9 exemplos da habilidade e fidelidade de Jeová em atender às necessidades específicas das pessoas. Ele conclui que o Deus de Israel reinará enquanto houver vida humana. Portanto, as pessoas devem louvar ao Senhor. Enquanto a vida humana depende da necessidade do homem de confiar em seu semelhante, devemos evitar a tentação de confiar inteiramente, ou mesmo principalmente, em seres humanos. Jeová é a única pessoa digna de nossa confiança absoluta. A reflexão sobre as diferenças entre as pessoas e Deus torna isso claro. Em resumo, o Salmo 146 enfatiza a grandeza e a graça do Senhor, bem como a sua fidelidade aos oprimidos da terra como Criador. O salmista alerta que colocar a confiança em seres humanos é tolice, pois eles são mortais e suas intenções perecerão com eles. Em contraste, aqueles que confiam no Senhor experimentarão bênçãos, pois este é o supremo e poderoso fiel, pois ele é supremo, poderoso e fiel à sua palavra. O Salmo também destaca 9 exemplos da capacidade de Deus de prover as necessidades individuais. Assim, os 5 últimos salmos da Bíblia nos lembra da importância de louvar a Deus e confiar somente nele. Glórias a Deus, mais um Salmo 146, sempre estimulando a gente a confiar em Deus. Só temos que confiar em Deus, não tem outra coisa para se fazer. É confiança. Confiança. Eu lembro-me quando eu estava naquele lugar onde vocês têm um encontro, se nós estamos falando para discípulos desse ministério, todos eles,
A maioria já passaram pelo encontro Peniel, naquele sítio ali. Eu aprendi bastante a confiar no Senhor. Como eu já disse, meu esposo, ele é um evangelista nato. Ele passou o tempo todo fazendo visitações no gabinete até horas bem tarde, porque pessoas que não podiam ser atendidas durante o dia, ele atendia à noite, terminava muito tarde. E eu passei um período sozinha com o filho excepcional dentro daquele sítio. Já contei em um outro discipulado, mas já foi bem lá no início de maio, por aí assim. Agora eu estou repetindo. Foi em maio de 2023, quando nós começamos o discipulado, que eu já contei essa experiência. Agora eu quero contar novamente, tratando de confiança. Se eu não tivesse adquirido essa confiança no Senhor, eu estaria em situação muito difícil, porque eu fui trabalhar com as crianças, que é uma vida inteira para Deus, e como eu sou professora e gosto de trabalhar, apesar de eu não ter exercido meu cargo pelo fato de querer cuidar dos meus filhos, primeiro eu fui professora dos meus filhos, e foi maravilhoso. E não trabalhei assim em colégios, mas para cuidar das ovelhinhas do Senhor Jesus eu trabalhei. Era um trabalho grátis, dentro daquele bairro que vocês conhecem, onde é o encontro. E crianças hoje que passaram pelas nossas mãos, elas hoje são pessoas que trabalham conosco, algumas delas. Eu cito o nome delas sempre, não quero citar agora, mas eu cito o nome delas sempre quando eu estou ministrando. Às vezes elas estão presentes nos cultos, eu mostro, mando levantar, que hoje estão conosco, trabalhando conosco. E eu tive que ter confiança, porque eu tomei essas crianças da mão do Satanás mesmo. É um bairro que ali era muito difícil. Nós mudamos o nome para Novo, não é porque era velho, mas agora é Novo. E não, então nós ficamos ali numa luta constante. Eu tive confiança em Deus, porque no primeiro ano que eu cheguei logo ali, eu comecei a conquistar as crianças para Jesus. Tinha uma mulher que era uma macumbeira famosa, de, de muitos anos, tendo credibilidade naquele bairro, dando comida para as crianças e tudo. Ela era muito famosa, todas as crianças tomavam bênção para ela. E quando eu cheguei, nosso sítio virou o parque dessas crianças. Ali elas comiam nossas frutas, e ali eu comecei a trabalhar com elas, com os cânticos e tudo. Mas pense quanto o diabo investiu. Nesse primeiro ano, tanto as crianças como as mães que já tinham se convertido passaram por um momento difícil, porque a macumbeira fez rituais dos mais profundos que ela tinha para os demônios, e as ovelhas que tinha ganho para Cristo, as mães das crianças, elas foram afrontadas, os demônios foram lá onde elas estavam, recebeu visitação sobrenatural do inferno, e no outro dia correram tudo para mim, para contar o que tinha acontecido. Os demônios vieram buscar, porque elas dançavam, elas pulavam, elas saltavam com esses demônios. E nesse ano que eu cheguei lá, eu já tinha trazido algumas para Jesus, essas sofreram muito. Eu tive que confiar em Deus. E muitas cânticos saíram dos meus lábios, como esse salmista está falando, temos que louvar, como o Salmo todo fala, temos que louvar, adorar o Senhor. E eu fui vencendo assim, cânticos e mais cânticos que Deus me dava para renovar minhas forças, para minha confiança não faltar em Deus. E às vezes às madrugadas eu estava lá cantando, porque os demônios estavam perturbando, vindo com suas perseguições intensivas. Eu às vezes na madrugada sozinha, por causa do meu marido trabalhando, porque ele ficou o tempo todo trabalhando dentro da cidade, e eu lá, um bairro afastado da cidade, e eu com meu filho excepcional e com os anjos do Senhor. E aí eu tive experiências maravilhosas com Deus. Eu tenho que ter essa confiança em Deus, eu não posso nunca parar, porque o que Deus fez na minha vida, para que eu saísse viva daquele bairro, não tem como eu me esquecer, seria uma ingratidão muito intensa, porque Deus fez coisas que hoje, quando eu lembro, eu choro de alegria. Meu Deus, o Senhor me ama, o Senhor realmente me chamou para essa obra. Meu Deus, aquilo que o Senhor fez naquela madrugada, eu sozinha, o diabo me atacando,
trazendo sintomas horríveis no meu corpo, me tentando de todas as maneiras para que eu abandonasse, como dissesse assim, ou você larga essas crianças, ou você morre. Ele vinha com todo tipo de sintomas malditos sobre o meu corpo, que não tinha explicação. Eu não ia nem médico, eu sabia que médico não ia dar jeito. Eu ia para a mão do Senhor, eu me levantava, ia para a varanda, aquela varanda que vocês agora não tem mais, mas eu tinha aquela varanda na parte de cima ali, eu ficava para lá e para cá, guerreando. Na madrugada, meu marido, ou viajando para as viagens missionárias, ou aqui dentro da cidade, cuidando das ovelhas, porque ele ficava até tarde para atender pessoas que não podia atender durante o dia. E eu nessa luta, eu tive que aprender a confiar em Deus. Então, hoje, quando eu digo para vocês que eu só serve para o Senhor presente caro. Não dá barato, não. Não se queixe. Ah, mas você não sabe quanta coisa eu tenho para fazer. Eu não sei, não quero nem saber, porque nada pode impedir o que Deus disse. Ele disse que é primeiro o reino dele e a sua justiça. E quem está falando é alguém que Deus fez isso na minha vida. Foi primeiro o reino dele. Quem me viu ali hoje tem as pessoas que são convertidas e aquelas que ainda são inimigas de Deus, que estão lá sabendo de tudo quanto o diabo fez para me tirar dessa grande obra de hoje ter crianças que formaram seus lares abençoados por conta do ensino que receberam da palavra de Deus. Foi tremendo. Eu peguei pessoas que eram alcoólatras, botei dentro do sítio, como se fosse uma casa de recuperação. Foi maravilhoso. Eu hoje posso dizer que Deus colocou no meu coração uma fé que só ele podia colocar. Eu não tenho nada de mim, não. Foi ele que fez tudo. E por isso eu sei que todos podem estar renunciando a si mesmo e fazer essa cidade ser tomada totalmente para o Senhor Jesus. Assim como aquele bairro, Deus me fez tomá-lo para o Senhor Jesus. Em todas as congregações daquele bairro, tem pessoas que foram ganhas por mim e pelo meu esposo. E nas horas que ele estava em casa, ele também fazia a mesma obra. Geralmente ele estava dentro da cidade, mas quando estava lá, ele não perdia tempo. Então, como é que a gente não vai prosseguir? Vai sim. Quem quer faz, quem não quer dá desculpas. Eu quis fazer e Deus fez. Eu me coloquei à disposição e Deus fez a obra. Você também quer fazer a obra? Quer buscar o reino de Deus, né? Acima de tudo? Em primeiro lugar? Então se disponha, se coloque à disposição, faça o seu discipulado, honrando a todas as orientações, e Deus está te preparando para você fazer uma grande obra, porque Deus não quer coisa pequena, Ele é um Deus grande. Então se prepare, nesse discipulado você está sendo preparada, não só para ganhar, não só para consolidar, não só para discipular, mas para Deus fazer algo que você não imagina. Vencer demônios, detonar o inferno, saquear o inferno e fazer dessa cidade uma cidade totalmente lançada aos pés daquele que é o grande e poderoso Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.